Oi! Hoje é dia de TBR, edição janeiro de 2020, ou seja, os primeiros livros que eu pretendo ler aqui nesse começo de ano. Bom, para quem já acompanha o canal há um bom tempo, sabe que lá no ano passado, em 2019, eu prometi ler muitos e muitos e muitos livros e acabei não lendo quase nenhum. Na verdade, eu flopei muito no ano passado. Realmente, eu meio que prometi aqui para 2020 tomar jeito e realmente nesses vídeos de TBR acabar fazendo uma listinha bem curta de leitura para realmente não flopar, e sempre baseado principalmente nas 3 listas principais de leitura que eu faço todos os anos para que meio orientar, né, o que eu pretendo ler ao longo de todos os meses. As 3 listas são, primeiro, aquela super tradicional, 12 livros para ler durante um ano. Deixo o link aqui em cima para você dar uma olhada exatamente quais foram meus livros escolhidos para essa listinha super tradicional. Uma outra que eu também gosto de fazer todos os anos é as respostas ao desafio Livrada. Aqui em 2020 o Yuri me propôs bastante coisa interessante, então o vídeo deixo aqui em cima das minhas escolhas para os quesitos propostos para esse ano. São 15 livros para lá, ou seja, 12 mais 15, e também tem uma terceira lista, também com 12 livros, que é uma original aqui do canal, criação minha, que é uma brincadeira que eu faço intitulada Jubileu Literário, que consiste simplesmente aqui em 2020 ler livros que estão fazendo uma década ou mais que foram lançados. E é algo bastante curioso porque você acaba descobrindo livros que você nem sabia assim que eram tão velhos. Portanto, então deixo para vocês a lista aqui em cima, para vocês darem uma olhada em quais livros que já estão bem velhinhos realmente, há muito tempo que foram lançados. Enfim, é baseado nessas 3 listas que eu estou fazendo os TBRs iniciais, pelo menos aqui desse ano. Os 4 primeiros meses, eu sempre só vou colocar livros que estão lá naquelas listas, não vou colocar nada a mais. Embora, já que em janeiro, eu já tenha lido outros 2 livros que não estão na lista, eu não tinha feito promessa de leitura, na verdade, eram atrasos do ano passado que eu havia flopado. Eu li aqui já no começo do ano, mas não incluí aqui de propósito, porque eu só vou deixar realmente o que está nas 3 primeiras listas. Qualquer coisa, né, faz de conta que não tinha nada a mais e acabo não flopando. Enfim, vamos ao primeiro livro então. Bom, sempre tem aquela situação onde você assiste um filme e depois acaba descobrindo, puxa, ele foi baseado num livro. E você fica naquela curiosidade, né? Quando será que eu vou ter a oportunidade de achar a obra original e fazer aquela comparação entre uma coisa e outra? Bom, e no caso aqui é um filme que eu vi há muito tempo, lá nos anos 80, que era um filme, por sua vez, dos anos 70. Chamava-se Muito Além do Jardim, uma comédia. E quando eu descobri que realmente existia um livro, eu sempre fiquei curioso, mas na verdade, confesso, eu nunca fui atrás do livro. Mas recentemente eu descobri que ele existia e acabei topando com um exemplar disponível e acabei fisgando ele para poder ler aqui nesse ano. Bom, trata-se do livro O Idiota, escrito pelo Jerzy Kosinski. Essa capa aqui, que sim, é um tubo de TV com a imagem de um rosto de um homem, mas na verdade a capa que é do outro lado. Olha só que sacanagem que fez a editora Ediouro, né? Uma boa sacada deles. Uma capa bem simples, né? Mas na verdade a contracapa é mais interessante. Enfim, o que trata essa história aqui que eu vi no cinema intitulado Muito Além do Jardim, que aliás acho um título mais interessante do que o original, que se chama O Idiota, pelo menos na tradução brasileira. Bom, temos aqui a história de Chance, sim, um sujeito meio abobado que vive numa casa e por um certo motivo ele tem que sair dela. Quando ele vai para a rua, acaba tendo um grande golpe de sorte. Na verdade, ele é meio que acolhido por um senhor com muitas posses. A grande questão dessa história aqui, pelo menos a que está lá no filme, né, vamos ver se é igualzinha que temos aqui no original, é que o personagem é aquele sujeito que diz frases completamente simples, que você quando ouve diz, bonitinho, mas não diz nada demais. A graça é que justamente essa coisa simples que ele fala, do fundo do coração, ele não pensa em sacanear ninguém, mas essas frases simples que ele vai soltando é tido pelos outros, para quem ouve o que ele fala, como pérolas de sabedoria. Sim, e por isso que é uma comédia. Na verdade, é uma baita de uma ironia, né? Porque algo que não vale nada passa a ter um grande valor para quem interpreta.
e interpreta completamente errado. Por isso que a situação cômica vai surgindo. Mas como eu disse, isso acontece lá no filme, que é literalmente uma comédia. Mas aqui no livro eu não tenho certeza se exatamente o tom é cômico. Pode ser que seja uma outra coisa, inclusive até um pouco mais dramático, pelo menos sério. Porque vale dizer uma coisa, esse filme que eu assisti, que é da década de 70, na verdade eu vi depois na década de 80, no primeiro VHS que eu assisti. Sim, eu sou do tempo do VHS, não existia ainda os CDs, os Blu-rays, os DVDs, não CD, né? DVD, né? Sou do tempo do VHS. E aquele filme é uma comédia, e a comédia é lá daquele tempo dos anos 1970, que é um tom bem mais devagar, se comparado com as comédias de hoje em dia, que é completamente frenética, dá sono em muita gente. Mas no fundo é uma comédia super engraçada, pelos absurdos que vão acontecendo nessas situações. Mas toda a graça do filme, na verdade, se deve ao ator que interpreta o personagem Chance, que é o Peter Sellers, um grande de um comediante que só pela cara de patso que ele fazia, já fazia a gente rir. E com a interpretação dele, a comédia vinha mais fácil. Eu não sei realmente como acontece essa história na boa e velha prosa da literatura. Não sei realmente como funciona a parte cômica aqui. Por isso que eu digo, talvez no fundo esse livro não seja algo engraçado, seja algo sério. Justamente discutindo essa questão de frases aparentemente simples que viram grandes pérolas de sabedoria. E uma coisa eu tenho certeza, se você nunca viu o filme, procure, é muito bom esse filme. Mesmo que ele seja um pouquinho lento para os padrões de hoje. Mas também a dica de leitura desse livro também vale. Eu não sei dizer exatamente o que vocês vão encontrar aqui, porque eu também não sei. Eu estou na curiosidade mesmo. Mas aposto muito que essa obra aqui será tão boa quanto o filme, que eu considero uma das melhores comédias que eu já assisti. E sim, realmente, eu não preciso ver um filme que eu rache o bico de tanto rir para achar engraçado. Pode ser uma coisa bem simples, bem calminha, que não tem problema. E falando em ritmo lento de leitura, uma coisa com certeza que ajuda a gente manter uma certa regularidade nos livros lidos, com certeza é a gente ficar alternando vários tipos diferentes de literatura. Por exemplo, em vez de ficar apenas na ficção, na prosa literária, mesmo que seja romance, contos, crônicas, peças de teatro e por aí vai, a gente também tem que colocar no meio, recheando um pouco também de não ficção. É o caso então aqui desse segundo título que eu quero mostrar para vocês, ó, de primatas a astronautas, escrito pelo Leonard Mlodinow. Sim, um título de não ficção que fala muito sobre ciência de verdade. É o assunto principal aqui desse livro. Tem um subtítulo também interessante, A Jornada do Homem em Busca do Conhecimento, que dá um grande resumo a respeito dessa obra aqui. É exatamente como, digamos, os macaquinhos desceram das árvores e acabaram subindo até a Lua. Apenas alguns anos se passaram, né? Na verdade, milhares de anos. Mas o interessante aqui é que o autor, que já fez um clássico chamado O Andar do Bêbado Subliminar, faz de uma maneira bem suave, digamos assim. Não é aqueles livros de ficção técnicos, podemos dizer, né? Que são um pouco cansativos. Não, na verdade, o linguajar dele é bem acessível e facilita a leitura e, portanto, claro, o acúmulo de conhecimento. Por isso que eu digo que a gente tem que alternar as leituras, colocando bastante ficção com não ficção, porque isso realmente ajuda a gente a adquirir mais conhecimentos. Uma palhinha aqui que a gente obtém na orelha do livro. Ao longo desse rico percurso, Mlodinow explora as condições culturais em que influenciaram o pensamento científico através dos tempos e as personalidades ímpares de grandes cientistas, filósofos e pensadores, como por exemplo Galileu, que desistiu da universidade por preferir a pintura à medicina. Isaac Newton, que chegou a espetar um estilete nos olhos para entender melhor sobre mudanças de luz e cor. Maluquice. E Lavoisier, que passou 2 semanas à base de leite para estudar os efeitos no próprio corpo. Temos outros cientistas aqui presentes também, tem vários, né? Darwin, Einstein, Heisenberg e muitos outros, igualmente brilhantes, também povoam essas páginas. Ou seja, realmente daquele tipo de livro que vai mostrando pra gente que a ciência, na verdade, se evolui porque ela vai somando uma coisa com a outra. Um cientista tem uma ideia aqui, outro tem outra ideia acolá, a mistura dessas duas coisas gera
às vezes uma certa tecnologia ou um grande avanço científico. E com certeza muito bem explicado aqui nesta grande jornada, né, do primata até os astronautas. Com certeza vou me divertir bastante, eu gosto desse assunto muito. Aliás, falando de ciência, daqui a pouco vocês vão perceber por quê no terceiro e último livro. Enfim, uma boa literatura que eu recomendo para vocês. Como eu disse, variar o que a gente lê, isso ajuda bastante, principalmente fugir um pouco da literatura simples de ficção e entrar na não ficção. Aí eu pergunto para vocês curtem fazer isso também? Ou realmente vocês fogem um pouco da não ficção? Bom, e antes de mostrar o terceiro título que eu pretendo ler aqui no começo do ano, deixa eu fazer meu tradicional jabazinho. Para os 3 títulos mostrados aqui, eu estou deixando na descrição do vídeo links para você poder adquirir através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você faz uso desse link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, feito o jabá, vamos ao livro então final, ou melhor, inicial do ano, um dos, né? Esse aqui é um pouquinho mais extenso, com certeza vai demandar um pouquinho mais de tempo, mas com certeza um gênero que eu gosto bastante, claro, também incluído lá numa daquelas 3 listas de leitura. Bom, aqui é ficção científica, pura fantasia com essa obra de Júlio Verne, sim, 20.000 léguas submarinas, da famosa história do submarino chamado Nautilus. E eu posso dizer que é basicamente isso que eu sei a respeito desse classicão da literatura. Sério, eu não sei mais nada a respeito disso e, claro, eu nunca li. Aliás, né, Júlio Verne, eu nunca li uma obra dele, mas sempre vi as adaptações. Aquela famosa questão que eu martelo há muito tempo aqui no canal. Como a gente já viu versões de vários livros e nunca foi atrás dos originais. Como foi o caso do primeiro livro que eu mostrei, né? O Vidiota, por exemplo. Então, mais um problema a ser resolvido. Vamos ler como foi que Júlio Verne escreveu a sua história, como tudo aquilo se transformou em várias outras coisas ao longo do ano. E nessa edição sensacional da editora Zaha, aquele capa dura, com muitos textos comentados, várias e várias ilustrações aqui presentes. E vale a dica também, né? Se você gosta dessas edições da Zaha, sempre tem que tomar cuidado, porque você pode comprar gato por lebre. Você pensa que está comprando a versão grandona, essa daqui, mas na verdade talvez seja a edição de bolso. Uma vez aconteceu isso comigo, eu estava comprando um Mágico de Oz pensando, estou comprando a versão grandona, comentada, várias ilustrações, capa dura, mas não, era a versão de bolso. Era capa dura ainda, mas tinha poucas ilustrações, não tinha os textos comentados, e aí eu fiquei no prejuízo. Bom, e essa edição também é bacana porque eu aproveitei e já comprei a caixa do Júlio Verne, que vem mais outros 3 livros, todos clássicos também, como por exemplo Viagem ao Fundo do Mar, A Volta ao Mundo em 80 Dias e também A Ilha Misteriosa, o quarto aqui, 20.000 léguas submarinas, essa caixa aqui, box também rígido, sensacional, que vale muito a pena. O box também está ali na descrição do vídeo para você poder adquirir através da Amazon. Eu recomendo bastante, uma das melhores edições das obras de Júlio Verne. E aqui tem os mais famosos títulos que ele escreveu. Bonito mesmo. Enfim, é outro livro que eu pretendo ler, começar a ler aqui em janeiro e estender um pouquinho até março, mais ou menos. E aí pergunto para vocês já leram alguma obra de Júlio Verne mesmo? O original? Ou estão na minha situação também, né? Só fica vendo as versões por aí, hein? Bom, e aqui está o apanhado geral do que eu pretendo ler aqui em janeiro de 2020. Sempre naquela base, né? De acordo com o tamanho da obra. Por exemplo, o Vidiota com certeza estará lido aqui até o final do mês, porque é um livro fininho, tranquilo, um dia, 2, dá para resolver a leitura. Já os outros, que são um pouquinho mais extensos, com certeza eu vou começar aqui em fevereiro. Por exemplo, o livro de ciência, eu já falei que estou começando a ler, né? Sim, eu vou alentar até o próximo mês de fevereiro. E o terceiro, de ficção científica, do Júlio Verne, com certeza vou terminar lá pelas bandas do final de março. Sim, a ideia é essa. De acordo com o tamanho da obra, eu vou alargando um pouco mais o prazo de leitura. Tudo isso para garantir que dessa vez eu não vou flopar muito aqui nesse ano de 2020. Bom, agora só esperar o próximo vídeo de TBR, que será lá pelas bandas de meados de fevereiro, um pouquinho antes do carnaval. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros TBRs que aconteceram lá em 2019, que também já estava nesse ritmo de diminuir as leituras, só que com a diferença que a maioria daqueles títulos também eu não acabei lendo. Fazer o quê? Bom, era isso que eu tinha mostrar para vocês hoje e tchau, boas leituras!